seria um bombeiro para poder trabalhar nelas. Então, como esse programa está instalado aqui, só vai precisar, no caso, de 2 bombeiros, que é para estar fazendo a manutenção. O perímetro irrigado Baixo Açu foi implantado há 8 anos. Abrange os municípios de Alto do Rodrigues, Ipanguaçu e Afonso Bezerra. São 2.637 hectares, 64% do Departamento Nacional de Obras Contras Secas e os outros 36% do governo do Rio Grande do Norte. Os lotes são destinados à fruticultura, com destaque para a banana. A produtividade anual chega a 35 toneladas por hectare. São poucos os lugares, e especialmente se tratando de Nordeste, né, se tem um oásis como esse aqui. Aqui nós temos água de boa qualidade, terra fértil, e temos também toda a estrutura que foi construída basicamente pelo DENOX, com alguma participação do Estado, do governo do Estado, né, e toda essa estrutura está à disposição do agricultor. A água sai do rio e chega até os lotes com boas condições para irrigação, e nós não encontramos isso com facilidade, é uma particularidade desse local. A fertilidade da terra é facilmente comprovada pela qualidade das frutas. Basta andar um pouco pelos lotes para ser surpreendido. Vejam só o tamanho dessa graviola. Pesa 6 quilos e poderia ser ainda maior. É o que diz seu Jorge, podador do lote. De 10 a 12 quilos nós colhe aqui. Sempre é o normal, é 10 a 12 quilos. Outro destaque no perímetro é a atemoia, resultado do cruzamento da ata, também conhecida como pinha, com a xerimoia. A fruta exótica de sabor adocicado despertou a atenção dos sertanejos. Essas começaram a ser cultivadas em 2002, em apenas meio hectare. Hoje são 5, com uma produção de 3 a 4 toneladas por hectare. A atemoia pede manejo diferenciado. Ela não brota da semente. O cultivo da atemoia sempre tem que a poda, né? A poda de 6 em 6 meses. Ela produz sobre a poda. Se nascer uma semente no chão, não presta para botar no campo, que ela só vai se fizer o enxerto, sempre com o ramo mais bonito, o ramo, quanto mais, assim, o ramo bem maduro, para o enxerto. Porque se ela nascer 10 anos da semente, ela é plantada. E com enxerto não, com enxerto com 6 meses já produz. São 3 safras a cada 2 anos. O quilo da atemoia é vendido a R$ 2,00 para os comerciantes e revendido entre R$ 4 e R$ 4,50 ao consumidor. Nas festas de final de ano, o preço da fruta chega a R$ 12,00 o quilo, devido à grande procura. Toda a produção do perímetro Baixo Açu é vendida para Natal, João Pessoa e Fortaleza. É o resultado do caminho da água, aberto no semiárido. Veja a seguir, marco na hidrografia brasileira. Açu de Oroz multiplica vida no semiárido nordestino e quase 50 anos depois, orgulha aqueles que ajudaram a erguer o segundo maior reservatório do Ceará. Estima-se que existam 22 mil espécies de peixes no mundo. Os primeiros surgiram há cerca de 500 milhões de anos, mas não tinham esqueleto. Somente 100 milhões de anos depois surgiram os peixes com esqueleto, atualmente representados por tubarões, arraias e esturjões. Marco na história hidrográfica do Ceará, o Oroz foi por muito tempo o maior açude do estado. A construção da barragem trouxe vida ao sertão, mudou a paisagem e o destino de milhares de cearenses e fez o Nordeste ganhar destaque no contexto brasileiro. Foi um tempo de trabalho duro, desafios e vitórias. Hoje, quase meio século depois, as pessoas que ajudaram a erguer o Oroz e viram o canteiro de obras se transformar em fonte de vida, sentem orgulho. Nos relatos curiosos e emocionantes, percebemos como o açude, resultado da união das mãos do homem com a natureza, é uma conquista que vai ser comemorada para sempre.
o mais importante rio cearense dá as boas-vindas. É pela enorme garganta de pedra que o Jaguaribe se faz presente na cidade e se torna anfitrião. O robusto dono da casa atravessa o Boqueirão e nos recepciona depois de deixarmos para trás 450 quilômetros desde Fortaleza. Estamos em Oroz. A cidade, ex-distrito de Icó, emancipada há meio século, no começo era apenas uma propriedade rural destinada à agricultura rudimentar, de trabalhadores que precisavam fazer a terra brotar em meio a dias tórridos. E desde o fim do século XIX, já se falava que o Boqueirão do Oroz era local ideal para se erguer uma barragem. Represar a água era dar mais esperança e alívio ao sertanejo. Mas o grande sonho só viria a se concretizar décadas depois. Nos primeiros anos da Inspetoria de Obras contra as Secas, foi concluído um anteprojeto da barragem, destruído por um incêndio em 1912. Nos anos seguintes, outros estudos foram realizados por engenheiros brasileiros e estrangeiros, que encontraram impedimentos naturais para construir uma barragem em linha reta. Só em 1957, o DENOX chegou ao projeto definitivo para o Oroz. O paredão seria curvilíneo. Quando foram estudado o projeto do Oroz, verificou-se que a barragem ela teria que ser assentada em cima de uma rocha e para alcançar o topo rochoso precisava retirar muita areia, muito solo, a rocha estava muito profunda. E verificou-se que se fazendo a barragem numa curva, formando um C, ela encontrava a rocha numa parte mais rasa e aí assentava a barragem numa condição segura e com menos materiais para compor a barragem. 4 anos depois, em janeiro de 1961, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, inauguraria o Gigante das Águas do Sertão, que recebeu o nome dele. O reservatório, então o maior do Nordeste, se popularizou como simplesmente Oroz, cumprindo papéis importantes. Não é só falar de seca, não tem só seca no sertão. Por causa do Oroz, o Jaguaribe perenizado perdeu o título de maior rio seco do mundo. O Médio e o Baixo Jaguaribe foram irrigados. A piscicultura foi desenvolvida. O turismo na região passou a ser explorado. Quase acabava meu mundo quando o Oroz empancinou. No monitoramento a gente tem parceria, né, com a COGÉ, só que quem executa é a gente. Essa questão da válvula dispersora, né, que abre, fecha, aumenta a vazão, diminui. Mesmo mais tarde, com a construção no Ceará do Açude Castanhão, o Oroz continuou a ser protagonista no caminho das águas. A imensidão visual proporcionada pelo Oroz é justificada nos números. O segundo maior açude cearense tem capacidade para 2 bilhões de metros cúbicos de água, que banham seus 22 mil hectares. A maior parte do volume da bacia do Alto Jaguaribe está armazenada no reservatório, um dos principais responsáveis pelo abastecimento do estado. O Oroz, ele pereniza o rio até Jaguaribe, né? Por outro lado, pelo túnel, né? Alimenta o Lima Campos, que dá continuidade no projeto de irrigação, né, de Icó, e tem um abastecimento local, né? E abastece também as vilas e lugarejos em torno do açude. Hoje, quando se vê a carga de benefícios proporcionada pelo Oroz, é fácil perceber que ele marcou para sempre a história brasileira. Muitos elementos ajudam a construir a história. Fatos aliados a registros, memória e, claro, o homem. É o povo, com suas experiências individuais e coletivas, o principal ator e autor do que vai ser contado às gerações seguintes. Na busca desse elo entre passado, presente e futuro, descobrimos personagens raros e importantes que viveram e repassam um pouco da história da hidrografia brasileira a partir do açude Oroz. Homens que deram o suor do rosto para ajudar a construir esse gigante, que tornaria o Nordeste menos sofrido e mais promissor. José Hipólito, cearense de 73 anos de idade, dedicou mais da metade deles ao DENOX.
O sobralense Raimundo Ferreira de Aquino, de 79 anos de idade, também trabalhou por mais de 3 décadas no departamento. Da experiência anterior na construção do açude Araras Norte, os dois encontraram inspiração para ajudar a fazer nascer também o ilustre filho de Oroz. No começo a gente chegou aqui e não tinha nada ainda, só espinho mesmo. Seu Hipólito trabalhou em tudo quanto foi tipo de máquina e era mesmo assim, serviço muito e pesado. Eu vi muito motorista chorar, operador de máquina, porque não aguentavam. Nós tínhamos uma força, nós éramos rapaziada nova e era louco para construir isso. E o homem dava uma força maluca mesmo, né? Aí depois, no meio da construção, veio umas vitaminas do Rio de Janeiro, mandado pelo presidente da República, para as pessoas que trabalhavam nos turnos, à noite, né? Para tomar essa vitamina. Isso deu beleza mesmo, né? Seu Raimundo Ferreira, que atende mesmo por seu mundico, era o homem dos registros técnicos. Trabalhava no canteiro, no setor de manutenção de máquinas, não menos puxado. Era quase todo dia gasto 20 mil litros de óleo diesel por dia. Ou seja, era a máquina trabalhando dia e noite? Dia e noite. Eu largava às 6 horas da tarde para ir pegar de 12. Muitas vezes eu nem comia, que preferia dormir. A esposa bem sabe como foram difíceis aqueles meses em que mal via o marido em casa. Ele trabalhava de dia e noite, fazendo turno. Era muito trabalho, sofreu muito. Se a lida era dura, mais difícil era encarar a natureza, quando ela mostrava sua força. No começo da década de 60, barragem pronta, apenas à espera de ser coroada, o Oroz vê chuvas torrenciais por um mês ininterrupto. A água levou tudo. Começou o inverno, 1º de janeiro de 60. Aí foi até o dia 30 chovendo todo dia. Deu um desespero, né? Exatamente. Né? A gente ficou com brincadeira de menino, tapando com as mãos. A lona vinha, ele mandava fazer um fogo para poder soltar a lona no lugar adequado. Caía, dava uma diferençazinha, mas o pessoal na rua pensava que era fardo de jabá. Tinha essa história. Apesar do desespero, não podia haver desânimo. Era preciso recomeçar as obras. E o presidente queria ver tudo de perto, tanto que de vez em quando desembarcava por aqui. Ele não avisava não, ele chegava de momento. Não tinha aquela multidão, nem programa nenhum. Quando a gente dava fé, o avião estava sobrevoando aqui em cima e já havia o aviso do piloto por rádio aqui do Denox, pedindo transporte para o aeroporto que ele ia aterrissar. E era o homem. Só que naquele momento que ele aterrissava, e ele vinha direto para a barragem, ele não ia para outro canto não. Ele vinha primeiro falar com os pinhões em cima da barragem. Só que daí a meia hora, mais ou menos isso, aí estourava o avião de tudo que era canto. Cada caba babão. Dificuldades vencidas, obras tocadas, trabalho concluído. Em janeiro de 1961, a barragem era inaugurada. 2 anos depois, o sangradouro também estava pronto. Na primeira sangria, as águas beijaram a terra ainda nua. E assim, vencendo desafios, o Oroz fez subir no sertão a poeira do progresso para dar lugar à água da vida. Hoje, quase meio século depois, aqueles que deixaram marcas de suor e sangue no paredão divisor de águas assistem emocionados ao show de harmonia entre o homem e a natureza. A gente sofreu dia e noite trabalhando e não encarou isso porque sabia que ia servir demais um açude desse, uma água desse tanto d'água. Meus filhos que agradecem, mas pai, que coisa bonita que foi feito ali. A gente fica todo mundo emocionado e hoje o senhor ainda está vivo contando essa história. O programa Conhecer se despede aqui. Até o nosso próximo encontro.